Quais as cautelas em audiência? Primeira cautela, no contexto das ausências, quando o autor não comparece. Ora, quando o autor não comparece, normalmente no contexto do processo eletrônico, já existem atos constitutivos, já existe procuração, e já existe resposta no processo. O réu contestou, o réu precisou contratar advogado, o réu precisou anexar documentos. Em teoria, se formos aplicar o Código de Processo Civil, subsidiária ou supletivamente, esse autor que não compareceu, a par da questão das custas, que eu vou falar daqui a pouco, ele pode sim ser condenado em honorários advocatícios, em situações como essas, em situações nas quais a contraparte constituiu o advogado e o advogado efetivamente realizou atividades no processo, contestou, juntou documentos, etc. No caso da ausência do réu, ou seja, nós temos a revelia, é possível que o autor seja condenado em honorários advocatícios? Sim, é possível. A jurisprudência do STJ é tranquila nesse sentido. Mesmo na revelia, é possível, pode acontecer, de o pedido ser acolhido em parte. Imagine, por exemplo, que a pessoa pede R$10.000 de verbas resilitórias e pede mais R$10.000 de danos morais pelo não pagamento das verbas. Isso é questão jurídica. Independentemente da revelia, o juiz pode entender que os danos morais não são devidos e aí nós temos um pedido acolhido em parte. Repito, ainda que isso ocorra numa situação de revelia. Em princípio, quando o réu não comparece e não há advogado, essa sucumbência parcial, ela não gera ônus sucumbenciais, porque não há um advogado a ser remunerado. Mas pode acontecer de, a despeito da revelia, existir advogado e esse advogado ter praticado atos. Nós podemos, por exemplo, ter um debate sobre a representação processual desse advogado. Está se discutindo a procuração, se a pessoa que assinou a procuração poderia ter assinado a procuração, o fato que a contestação está lá. E por qualquer motivo, o advogado está presente, mas à parte, o réu não comparece. Nós vamos ver daqui a pouco que, apesar da mudança na CLT, ainda se mantém a ideia de revelia pela ausência. Nós temos efeitos diferentes agora. Portanto, nós temos revelia, apesar da revelia, há advogado constituído e advogado que praticou atos em sucumbência parcial ou proporcional, em tese, são devidos honorários advocatícios. Jurisprudência do STJ nesse ponto é tranquila.